Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês novamente é o professor Robson, professor de Geografia do Ensino Médio, do Colégio Externato, e eu vim aqui para a gente trabalhar nossa segunda aula dica, que vai auxiliar vocês no concurso de bolsa, tá bom? Então, eu separei alguns temas legais aqui para a gente trabalhar. Vamos prestar atenção. A gente inicia aqui falando sobre urbanização, tá bom? O que é urbanização? É quando um país passa por aquele processo denominado de êxodo rural. Ou seja, a população deixa o campo e vem para os centros urbanos, para a cidade. Quando mais de 51% da população reside nos centros urbanos, quer dizer que o país se urbanizou. Isso no Brasil aconteceu entre 1950 e 1970, tá bom? Lá no século XX. Hoje no Brasil, 88% da população mora na cidade e 12% reside no campo ainda. Então, nós somos um país extremamente urbanizado. E dentro desse conceito de urbanização, eu quero destacar 3 pontos para vocês. O primeiro, o item chamado de metrópole. As metrópoles, elas são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes e uma grande oferta de serviços na área de saúde, de educação, de consumo, como o comércio. No Brasil, quase todas as capitais são classificadas como metrópoles. A maior metrópole do Brasil fica aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. Ela possui mais de 12 milhões de habitantes e oferta uma grande gama de serviços para a população. Na sequência, a gente vai ter o termo chamado região metropolitana. Então, o que define uma região metropolitana? Vamos lá ver, ó. Quando ocorre a conurbação entre metrópoles e cidades vizinhas. O que é conurbação? É quando nós temos duas ou mais cidades se encontrando, tá bom? E quando duas ou mais cidades se encontram, e dentro desse encontro nós temos uma metrópole, a gente tem a formação de uma região metropolitana. Vamos pegar o primeiro mapinha. Olha só, eu separei 3 regiões metropolitanas no estado de São Paulo para vocês. A de Campinas, a cidade de Campinas é uma metrópole, tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, Campinas se encontrou com mais 18 municípios vizinhos, ela se conurba com mais 18 municípios, então formou a região metropolitana de Campinas. Aí nós temos a maior região metropolitana do Brasil, que é de São Paulo. A cidade de São Paulo se encontrou com mais 38 municípios, formando essa região metropolitana, com mais de 20 milhões de pessoas que residem nessa área. E a terceira, destacada aqui em amarelo, é a região metropolitana da Baixada Santista. Então, a cidade de Santos, ela se encontrou com mais 10 municípios, Guarujá, São Vicente, e formou a região metropolitana da Baixada Santista, tá bom? O estado de São Paulo tem mais 2 regiões metropolitanas, a de São José dos Campos, que é mais recente, onde eu estou com o cursor aqui, e mais ou menos onde eu estou com o cursor, a região metropolitana de Sorocaba, tá bom? Mas lembre-se, quase em torno de todas as capitais do Brasil, nós temos formação de regiões metropolitanas. E por último, o terceiro item, e não menos importante, é o termo chamado de megalópole. Então, ó, quando ocorre a conurbação entre duas ou mais metrópoles. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo disso. Olha só, região metropolitana do Rio de Janeiro, ou a metrópole do Rio, e a região metropolitana de São Paulo, a metrópole de São Paulo. E entre as duas cidades, São Paulo e Rio, nós temos a rodovia Presidente Dutra, que liga essas duas metrópoles, e no entorno dessa rodovia, várias cidades estão crescendo e se encontrando, se conurbando, como Jacareí, Caçapava, Guaratinguetá e tantas outras cidades. Então a gente fala que nós já temos aqui no Brasil a formação da nossa primeira megalópole, que é a conurbação entre São Paulo, Rio de Janeiro e as cidades que estão no seu encontro, tá bom? Então, fechamos aqui o primeiro ponto, vamos para o segundo, falar de população. Então, veja só, eu destaquei uma tabela aqui para vocês que fala da estrutura etária da população brasileira entre os anos de 1980 e 2010. 2010, pessoal, foi o último censo oficial do Brasil. Agora nós temos um outro que era para ser realizado em 2020, mas devido a essa crise, essa pandemia que nós estamos passando, do coronavírus, ele foi cancelado. A cada 10 anos se realiza um grande censo no país para estudar a questão da demografia. Bom, vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então, a população jovem, a gente fala que são as pessoas de 0 a 19 anos. Olha aqui que legal, ó. No Brasil, em 1980, 48,5% da população era jovem
Em 2010, 32,9%. Significa que a população jovem está diminuindo, os casais estão tendo menos filhos, o modo de vida na cidade, urbano, faz com que as pessoas queiram ter menos filhos. O custo de vida é mais caro, a correria do dia a dia faz com que os casais não tenham a intenção de ter mais que 2 filhos. É muito difícil hoje um casal moderno ter mais que 2 filhos. No passado, as pessoas tinham 5, 6 filhos, era mais comum. Adultos de 20 a 59 anos, então nós tínhamos 45% da população adulta em 1980, em 2010, 56,3%, tá bom? E os idosos, ó, pessoas com 60 anos ou mais, de 6,5 em 1980, aumenta para 10,8. Significa, então, que a população jovem, adulta, desculpe, idosa no Brasil está aumentando, tá certo? Então as pessoas estão vivendo mais, porque nós temos melhor condição de saúde, de alimentação, a medicina evoluiu bastante, doenças que matavam hoje não matam mais, as vacinas também, tá certo? Então o Brasil está deixando de ser um país jovem, está se tornando um país idoso. E tem um termo aqui chamado de bônus demográfico, muita atenção para ele. O que é bônus demográfico? Quando a população adulta, olha, em 2010, 56% da população brasileira adulta. Então, quando o número de adultos é maior que o de idosos e jovens somados, a gente fala que o país passa por um período classificado como um período de bônus demográfico. É o período que o país mais cresce economicamente, porque o governo vê assim, jovem dá muito gasto com saúde, idoso muito gasto com previdência, aposentadoria, e para o governo, quem mais traz recursos, lucro para o país, é o adulto, que trabalha, paga imposto. Então, até 2038, o Brasil vai viver esse momento de bônus demográfico. Então, o país tem que aproveitar muito isso para crescer. A partir de 2038, a população de jovens e idosos tende a ser superior que a população de adulto. E aí dificulta o crescimento econômico do país. O país vai se estabilizando, tá bom? E olha aqui a pirâmide etária. Nós temos 3 pirâmides etárias, ó, de 1980, 2020 e uma projeção para 2050. Então, o que a gente consegue ver nessas pirâmides? Que a base da pirâmide ela vai diminuindo de 80 para 2050, reflexo do menor número de jovens, né? Lembre-se, os casais estão tendo menos filhos, e quando você pega a pirâmide, ó, do centro dela até a parte superior, a população adulta e idosa vem aumentando. É sinal que o país está envelhecendo, tá bom? Então fique atento à pirâmide etária. A base da pirâmide etária brasileira está achatando, diminuindo, e o centro e o corpo está aumentando. Então significa que estamos deixando de ser um país jovem e estamos nos tornando um país idoso. E mais um tema aqui para a gente é o termo chamado de PEA, População Economicamente Ativa, tá bom? Olha, dos 210 milhões de brasileiros que nós temos hoje, 100 milhões estão em condição de trabalho, tá bom? Tem entre 18 e 65 anos de idade. Não quer dizer que todos eles estejam empregados. Desses 100 milhões de brasileiros que estão em condição de trabalho, em torno de 15 milhões estão à procura de um emprego, tá bom? E desses 100 milhões de brasileiros, eles se distribuem em 3 setores de atividade econômica. Então, veja só, quais seriam esses setores de atividade econômica? Primeiramente aqui, ó, a gente vai ter setor primário, que está ligado à agricultura, à pecuária e extrativismo, é um setor ligado ao campo. Setor secundário, atividade ligada à indústria e à construção civil. E o setor terciário, que são as atividades ligadas ao setor de serviço e comércio. Hoje no Brasil, 66% das pessoas trabalham no setor de serviço e comércio, tá bem? Que é um setor importante. E depois, no setor secundário e primário, há um equilíbrio entre a distribuição da população que está trabalhando, tá bem? Então, nós no passado tínhamos mais gente trabalhando no campo, só que o campo foi se modernizando, se mecanizando, e as pessoas foram expulsas do campo. A indústria aconteceu algo parecido, a introdução de robôs, de máquinas, fez com que as pessoas perdessem o emprego na indústria, e todo mundo foi se deslocando para o setor terciário. Hoje é o que mais emprega por causa disso, né? Então, serviço e comércio, tá bem? Pessoal, a gente vai encerrando a aula 2, a aula dica, ela vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes quiserem, e assistam, memorizem esses assuntos que vai auxiliar vocês no concurso de bolsa. Então, gostaria de desejar para vocês um abraço, tá bom? E espero que a gente se veja aí no ensino médio. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.